Nós vamos então para a nossa unidade móvel. Eu vou falar com a Amanda, a repórter Amanda Pereira, que está lá em frente ao projeto Pequeno Cidadão da Vila Pereira, para nós conversarmos sobre um assunto que me chamou bastante atenção, mas é a Amanda quem vai explicar para a gente. Bom dia, Amanda. Bom dia, Fábio. Bom dia aos internautas do Bom Dia Hora 1. Tudo bem com vocês? Bom, como o Fábio já disse, eu estou aqui na Vila Pereira, no projeto Pequeno Cidadão da unidade da Vila Pereira, porque é o seguinte, informações estão purilando aí de que os ônibus que trazem as crianças aqui para o projeto Pequeno Cidadão não estaria funcionando, ou estaria deixando algumas crianças para trás, não estaria passando nos mesmos pontos que costumava passar. Então, como a gente tem um compromisso com a verdade, a gente não vive de boato aqui no Portal Hora 1, a gente vai conversar com a Adriana Marangoni, que é a secretária de Educação e Cultura da cidade, e também com a Ana Beatriz Baldan, que é a diretora do projeto Pequeno Cidadão. Bom dia, meninas. Adriana, fala pra gente, então, como é que tá funcionando? Isso é verdade? Os ônibus pararam de passar? Ou só mudou a rota? O que está acontecendo de verdade em relação aos ônibus que pegam as crianças e trazem aqui para o projeto da Pereira? Bom dia, Amanda. Bom dia, Fábio, e a todos os internautas do Portal Hora 1. Na verdade, os ônibus eles não pararam, nós não retiramos os ônibus. O que acontece? No ato da matrícula, os pais que vêm procurar o projeto, eles sabem da rota do ônibus. O que aconteceu? Houve uma pequena alteração para que nós possamos conseguir atender o máximo de crianças possível dentro do ônibus e também dentro da quilometragem. Nós temos a quilometragem de transporte de 2 quilômetros. Porém, o projeto, como é um caso mais específico, a gente tenta atender a todos os alunos, independente dos 2 quilômetros ou não. O que acontece? Nós temos uma avenida, que no caso é a Ludwig Eggs, que ela, para nós do transporte, nós falamos que é a barreira física. Então, nós precisamos fazer um outro percurso e atender também o pessoal que ele vai além da quilometragem ao redor. Então, nós fizemos mudanças em alguns pontos, porém, os pais no ato da matrícula sabiam desses pontos. Então, os bairros que ficam mais próximos aqui à Vila Pereira, como o Jardim Morumbi 1, Jardim Morumbi 2, aí tem a Ludwig X, que corta, e os bairros para lá da Ludwig X, então, o ônibus vem com essas crianças e estaria fazendo também ali essa região mais perto ou não? Alguns pontos da região, sim. Alguns outros pontos nós precisamos tirar justamente pela questão da mudança de rota. E do fluxo de alunos, que aumentou muito esse ano. Também a questão do fluxo. Mas, porém, um fluxo de aluno é uma coisa independente. Por quê? Se esse fluxo aumentou dentro da longevidade do transporte, aí nós tentamos fazer um aditamento com o transporte. Né? Então, realmente a questão da distância é o que pegou mais. Nós vamos atender os alunos mais distantes e os da proximidade nós fizemos uma reorganização de ponto. Agora, se o fluxo for depois da barreira física e nós precisarmos ter um outro ônibus, aí nós fazemos o aditamento do transporte, sim. Então, os pais foram comunicados disso quando vieram fazer a matrícula? No ato da matrícula são dadas todas as orientações. Vou falar agora com a Ana, que é a Ana Beatriz Baldan, que é a diretora do projeto Pequeno Cidadão aqui. Você pode vir mais perto de mim, por favor, Ana? Obrigada. A Ana Beatriz, há quantos anos você é diretora do projeto? Estou aqui há 14 anos, né? Primeiramente, eu gostaria de dar bom dia a Fábio, a todos os internautas, a população de Matão, e nós estamos aqui, como sempre, com o portal para estar esclarecendo mais uma vez, né, o que se passa. Há 14 anos eu estou aqui na direção do projeto. Então, a Ana Beatriz é comprometida, né, com o Pequeno Cidadão há 14 anos, então a gente veio conversar aqui justamente para trazer para você uma informação de qualidade, com certeza. Ana, é muito difícil que o comprometimento e o trabalho brilhante que você faz aqui no Pequeno Cidadão, você deixaria uma situação como essa de crianças para trás, que são as informações aí que começaram a brilhar na cidade nessa semana, né? Não, realmente, o ônibus faz o trajeto, ele tem o horário inicial e o horário de chegada aqui. Então, durante o percurso, o pai tem que se atentar a que horas que o ônibus passa naquele ponto próximo da sua residência. Então, se o pai chegou no ponto, se houve algum problema do pai chegar no ponto, depois do horário que o ônibus passa naquele ponto, a gente não tem como estar auxiliando. É a família que tem que se preparar para fazer com que a criança chegue no ponto no horário que o ônibus passa. E é sempre bom chegar uns 4, 5 minutinhos de antecedência, né? Mas os ônibus passaram em todos os pontos, confirmei ontem junto a Paraty, com a monitora do ônibus, já falei também com o motorista, que já foi orientado, eles estão passando em todos os pontos, porque eu verifico cada pai que liga e fala, mas ele passou nesse ponto e aconteceu um caso, e sua criança não estava, quer dizer, o pai chegou atrasado ao ponto.
Então, isso também, a família, basta ter uma correção ali no horário que o pai se dirige ao ponto. Mas a criança não teve problema nenhum, depois o pai trouxe aqui e foi para o trabalho, nenhum prejuízo, nenhuma parte. E a Casa do Pequeno Cidadão aqui da Pereira atende vários bairros, é um raio bem grande, né, de crianças que vêm para cá. Exato. E quando nós começamos até hoje, os bairros, Matão, de uma maneira geral, cresceu muito, sentido Vila Pereira até o Laranjeiras, 1, 2, 3, esses bairros nós nem tínhamos no começo. Então, conforme vai crescendo, nós partimos do pressuposto que de fazer a utilização realmente da distância que a criança mora, na proximidade. Muitos pais falam, não, eu moro perto, não tem problema, eu trago, porque são próximos mesmo. E os bairros mais longínquos, então, o ônibus acabou destinado para isso. Mas, tendo número, como a Adriana falou, vem reforçar o que ela falou, tendo quantidade suficiente, a gente vai estar verificando, analisando, eles têm competência para isso, para ver o que vai ser possível fazer. Tenho certeza que não vai faltar empenho tanto da Secretaria de Educação, como a gente sempre teve total apoio deles, como da Prefeitura e do Prefeito, que sempre esteve muito atento a todos os projetos sociais da cidade, inclusive do Pequeno Cidadão. Ana, em relação às denúncias que vocês receberam aqui, vocês receberam alguma denúncia de mães? Como é que ficou essa questão aí? Dessas informações surgiram da onde? Como é que isso chegou para vocês? Todas as vezes que um familiar ou a mãe vinha até aqui pedir informações dos documentos e que na hora a gente orientava, a gente sempre perguntava qual bairro a senhora reside. E a gente já passava a orientação, olha, se a senhora reside aqui, né, na Vila Pereira, ou no Morumbi 1, no Morumbi 2, Maria Cândida, que é aqui pertinho, então esses bairros não vão ter ônibus, né? Mas tem como todas as famílias que nós conversamos prontamente falaram que tudo bem, se estruturaram para isso, trouxeram a criança até a porta. Então o pai, em vez de ficar no ponto com a criança, ele traz até aqui e já vai. Eu acho até mais seguro. Eu acho até mais tranquilo, porque teve pai que falou assim, ai, que bom, porque não é que a gente, não, a gente sempre foi, minhas crianças sempre foram muito bem tratadas pela monitora e tudo mais, mas é até uma segurança, né, a gente vê a criança entrar, eu falei, pai, então, quer dizer, a gente tem vários pontos de vista, então o pai falou, imagina, eu prefiro até trazer, dou tchau, minha filha entra, então eu até compartilho mais dessa fase da minha filha, né, acompanho, então, quer dizer, e nós não tivemos aqui nenhum problema com relação a pais que vieram e que realmente não aceitaram essa regra, realmente para nós foi uma surpresa. E então, inclusive, o que chegou para nós ontem, que nós pusemos levantar, foi que uma mãe, e esse nome dessa mãe, que ela se autonominou no rádio, não é de nós não conhecemos essa mãe, porque não consta como mãe de nenhum aluno nosso. Então, eu não teria nem como te falar que caso que é ou de quem se trata, porque o nome que ela levantou não consta nos nossos arquivos como genitora de nenhum aluno ou responsável. Entendi. Então, só reforçando aqui, eu vou falar... Pode ficar aqui, Ana, por favor. Só reforçando aqui, então, para ver se eu entendi direito, para todo mundo entenda direitinho. Então, o ônibus está funcionando normalmente. Os pais foram comunicados dessa barreira física da Ludwig X e Pereira, Jardim Morumbi 1, Jardim Morumbi 2 e um pedacinho ali do Coab Santa Rosa. Isso, e o Maria Cândida, que é aqui pertinho. Então, os pais foram comunicados e eles se organizaram ali de alguma maneira para trazer a criança até aqui, mas os bairros mais distantes depois da Ludwig X, que ele vem de lá para cá, continua funcionando normalmente manhã e tarde. Sim, perfeitamente. Perfeito. Fábio, alguma pergunta? Sim, eu queria perguntar para a secretária Adriana Marangoni, como é que é toda semana fazer parte do nosso portal, do nosso Bom Dia, nos dá o prazer de sempre estar aqui, que bom, está mais acostumada já, está dando entrevista mais tranquila, Adriana, muito obrigado mais uma vez por estar falando conosco, viu? Ai, Fábio, perdão, estou aprendendo muito com vocês, né, melhorei bastante, eu fico muito grata por toda semana poder colocar a verdade à população, esclarecer as dúvidas, mesmo porque é aquilo que eu falo. Esses feedbacks que vocês da mídia nos dão é muito importante para que nós possamos aperfeiçoar nosso trabalho. Então eu fico muito grata mesmo pela abertura que vocês dão a nós. Imagina, nós que agradecemos. Ana Beatriz, não preciso falar nada, que é uma pessoa extremamente competente. E quando eu soube do fato, Ana, e Adriana e Amanda, quando eu soube do fato e que recebemos algumas informações,
Eu falei, poxa vida, não é verdade. Não é verdade. Por que começou aquela celeuma? Porque estão cortando ônibus. O prefeito Edinardo não quer que as crianças vão para o Pequeno Cidadão. A Ana Beatriz não... Acha, gente, se tem uma pessoa que se importa com esse projeto, é a Ana Beatriz. Então a gente precisava, Ana, de toda forma, mostrar a realidade dos fatos e trazer aqui a sua presença no nosso Bom Dia Hora 1, que eu agradeço de coração mais uma vez ter falado conosco. Nós é que agradecemos de coração, Fábio, você está sempre aberto para nós expormos realmente o nosso lado, a situação, e a gente está sempre aqui aberto, sempre na maior transparência possível, e como sempre, às vezes que eu cruzo com o prefeito, lá na secretaria, a preocupação está tudo bem por lá, está faltando alguma coisa, está tudo em ordem, então, realmente, essa pessoa que disse isso não condiz com o que acontece no nosso dia a dia. Então, nós que estamos internamente aqui, nós sabemos que podemos contar, como eu já disse, com toda a equipe, os diretores, a Secretaria de Educação, né? Mais diretamente, eu sempre me reporto ao Guinho Caetano, então todas as pessoas estão sempre prontas para nos atender. Então, eu tenho que agradecer mais uma vez ao portal, estamos aqui para o que precisar. O que vocês precisarem esclarecer, estamos sempre aqui. Bom, muito obrigada. E também gostaria de enaltecer o trabalho de vocês, que é muito importante para a cidade de Matão. Muito obrigada pela oportunidade. Voltamos. Tá certo. Muito obrigado, então, Adriana Marangoni, secretária de Educação e Cultura. Muito obrigado, Ana Beatriz Perche Bonini Baldan, que é a diretora do Pequeno Cidadão, e Amanda Pereira, nossa repórter. Muito obrigado, beijo para todos vocês, viu? Obrigado mesmo. 8 horas e mais 57 minutos, vamos continuando aqui.